A CPI do Transporte convocou os secretários da Fazenda e de Negócios Jurídicos para uma audiência. Foram expostas várias irregularidades no serviço prestado em Ribeirão. O transporte público volta a ser alvo de polêmica em Ribeirão Preto. São várias irregularidades denunciadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito instalada para apurar descumprimentos no contrato entre a Prefeitura e o consórcio pró-urbano, responsável pelo serviço na cidade. A CPI ouviu ontem os secretários da Fazenda e de Negócios Jurídicos. A exploração de publicidade em pontos de ônibus foi declarada ilegal pela utilização de patrimônio imobiliário sem processo licitatório. Considerando que não foi feita essa licitação e não está previsto expressamente no contrato de concessão a exploração de publicidade, a Secretaria entendeu que é ilegal esse ato que autorizou. A CPI apurou também que a empresa responsável pela venda de publicidade não repassava todos os lucros obtidos pela comercialização. Não há como saber também o quanto cada prestador arrecadou com o serviço. Constatando pela Secretaria de Administração que foi causado um prejuízo ao erário, nós devemos mover uma ação para ressarcimento desse prejuízo que foi causado. Agora depende da apuração desse prejuízo. Espero que agora o secretário da Administração determine a anulação dessa autorização que foi dada e que a Prefeitura faça uma nova licitação, ou uma licitação para a exploração desse espaço publicitário. O secretário da Fazenda respondeu questionamentos sobre a dívida de R$5.400.000 da Prefeitura com o consórcio pela gratuidade do serviço aos alunos da rede pública, um problema herdado da antiga gestão. O Executivo pretende quitar o montante. Mas se foi a forma que nós, junto com a pró-urbano, achamos que é mais produtiva e mais producente, tanto para a Prefeitura e as possibilidades pró-urbano. Isso provavelmente pagaremos em até 25 meses, sem nenhuma correção. Então, são os valores fixos. A CPI também levantou possível omissão de tributos do consórcio pró-urbano. Usuários do transporte estariam enfrentando dificuldades para conseguir cupom fiscal pela compra do bilhete eletrônico. Ontem, um produtor do Jornal da Clube constatou o problema. No primeiro ponto de recarga, ele não conseguiu o recibo fiscal. Para eu conseguir a nota fiscal, como é que eu faço? Vai com esse recibinho lá na rua São Sebastião 1020. Aí lá eu consigo? É. Como que é? A nota fiscal só é emitida por lá. Só depois de se deslocar para outro ponto, voltou para casa com comprovante fiscal. Preciso da minha nota fiscal e achei assim um pouco falho, né? Porque já estou fazendo a recarga aqui, por que eu já não consigo pegar aqui? Poderia ser mais ágil, eu acho, que esse serviço. A falta de emissão do comprovante fiscal, além de prejudicar o próprio usuário, pode comprometer a fiscalização do serviço prestado à população. Tinha que haver um contingente de trabalhadores dentro da Secretaria da Fazenda que fizessem essa verificação. Não é simplesmente esperar que a informação chegue à Secretaria da Fazenda, que hoje é o que normalmente nós vemos. Até porque, se estiver havendo realmente uma evasão de receitas, como é concessão de serviço público, isso daí poderia ser cassada, essa concessão. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. A Secretaria da Fazenda disse que um fiscal está se dirigindo ao local para verificar a situação para que sejam tomadas as devidas providências. O consórcio pró-urbano informou que segue rigorosamente a legislação vigente. Diz que tanto o sistema de venda de bilhetes quanto de escrituração fiscal das operações são definidos pelo poder público e não pelo consórcio. Todas as operações de venda são registradas eletronicamente e enviadas em tempo real ao poder público. Havendo solicitação, a nota fiscal é regularmente emitida e enviada ao usuário do serviço. Para falar mais desse assunto, estamos com o diretor de jornalismo do Sistema Clube, Roberto Ribeiro. O transporte de Ribeirão Preto já foi alvo, Roberto, de uma CPI em 2013 e agora voltou a ser pauta de uma outra comissão parlamentar de inquérito, a CPI, este ano. Isso revela o quê, Roberto? Boa tarde. Boa tarde, Paulo Pussi. Boa tarde a todos que nos assistem. Esses fatos revelam que o transporte coletivo urbano dentro da cidade tem lá uma cara muito estranha. Cara estranha promovida por quem explora o serviço e por quem deixou ele ser explorado, a prefeitura. O cidadão sabe o quanto que é ruim o transporte coletivo em Ribeirão Preto, o quanto que precisa ser mudado.
Agora, depende também da Câmara Municipal uma atuação consequente para que a CPI caminhe e não seja apenas uma festa para dar um pouco de vontade para o ser humano que votou nela, que é o eleitor. Então, a CPI tem que atuar para valer. Agora, já ficou claro que o consórcio não cumpre requisitos contratuais. Passou da hora, Roberto, da Prefeitura tomar uma atitude nessa questão? Há anos que não cumpre. Anos. A Prefeitura Municipal pode chegar, olhar atentamente aquilo que não é cumprido, ouvindo inclusive a voz das ruas e determinar que você faça uma nova licitação para o transporte coletivo de Ribeirão Preto. Sabe o que acontece? Que fica muito patente, muito na cara de todo mundo, que Ribeirão Preto não tem uma política para o transporte coletivo e que nós não sabemos o que é o transporte coletivo. Transporte coletivo não é botar ônibus na rua e empilhar gente, não. Transporte coletivo tem uma outra finalidade que ainda nós não sabemos. Para a exploração da propaganda, da publicidade nos pontos de ônibus, ela foi considerada ilegal pela atual Secretaria de Negócios Jurídicos. Se não fosse o trabalho dessa CPI, Roberto, isso não seria esclarecido? Não seria. Passaria. Cabe à CPI agora perguntar, cadê a grana? Aonde ela foi? Por que isso existiu? Quem foi que autorizou esse tipo de procedimento? O poder público foi lesado. Quem é que autorizou? Será que foi durante a administração Darcy Vera, ou pelo menos das duas últimas administrações? Será que rodou ali a conversa para que isso acontecesse? E por que isso foi feito? Por que anteriormente a Câmara Municipal não tomou posição? O município foi lesado. Cadê a grana? É necessário perguntar. Agora, o vereador denunciou uma possível omissão de tributos pela falta do recibo fiscal nas compras das passagens. O município, Roberto, ele não entende ou não se deixa entender que imposto sobre serviço, o ISS, ele é importante para os cofres públicos? Paulo, ele é importante para os cofres públicos, sim, mas muito mais importante ainda a transparência. Afinal de contas, por que é tão difícil assim se ter uma nota fiscal daquilo que você compra? Todo mundo tem. Todo mundo pede, no comércio é natural. Agora, por que tem esse problema na hora de você ter esse comprovante de que você gastou? Quem que não quer que a gente tenha efetivamente o comprovante daquilo que foi adquirido, quanto foi adquirido e a quem foi adquirido ou por quem que foi adquirido? Então, esse é um outro problema. Será que estaria relacionado com aquele tal do IPK? Vamos perguntar para a Câmara e para a Prefeitura também. Rapidamente, para a gente encerrar, Roberto, existe algum jogo de interesse para deixar um transporte ruim e com tantas irregularidades funcionando até hoje? De todos os lados, do município, de quem está enfiado no transporte coletivo, de quem acha que pode conversar e não vamos fazer nada. Se tem uma prefeitura atuante, repito, uma prefeitura atuante, a situação não teria chegado onde chegou. 1982, quando a prefeitura fez uma licitação, tirou a aviação Cometa da cidade e abriu para o transporte para valer. De lá para cá, o que mudou, hein? A pergunta que fica no ar. Obrigado, Roberto, pela sua participação.